Olá, pessoal! Voltamos com o nosso 17º dia, para continuar com a nossa análise de frases, com foco em gírias e expressões brasileiras. Vamos lá? Se você chegou aqui por acaso, o link da playlist está na descrição do vídeo. E agora nós vamos ouvir o áudio sem o texto. Bom, isso iniciou uma fase chamada de terror na França. Terror porque basicamente o país ficou sem líder, então a parada virou uma anarquia completa, meu irmão. Nessa brincadeira, 16 mil nobres foram executados, incluindo a Maria Antonieta. Bom, ouvimos o áudio, agora vamos analisar as frases. Bom é um marcador conversacional usado no início da frase para reorganizar a narrativa e indicar o começo de uma nova etapa. Exemplo número 1. Bom, agora que todo mundo chegou, podemos começar. Exemplo número 2. Bom, a situação foi resolvida e todos ficaram bem. Próximo. Iniciou uma fase. Uso do verbo iniciar sem a partícula passivadora se omitindo, iniciou-se. Super comum na fala informal. Então, exemplo número 1, a partir daí iniciou uma fase de muitas mudanças na empresa. Exemplo número 2, depois da crise iniciou uma fase mais calma. Próximo. Basicamente, um advérbio de simplificação usado para resumir algo complexo de forma direta. Exemplo número 1. O projeto basicamente consiste em 3 etapas simples. Exemplo número 2. Eu basicamente passei o dia inteiro respondendo e-mails. Próximo. A parada virou. Substantivo coringa, substituindo palavras formais para indicar que a situação mudou de rumo. Nós já vimos parada em outros vídeos, mais de um. Então vamos lá, para o exemplo 1. A reunião ia ser rápida, mas a parada virou uma discussão gigante. Exemplo número 2. O jogo estava fácil. De repente, a parada virou e eles quase perderam. Próximo. Meu irmão. Vocativo de ênfase para dar impacto e ressaltar a gravidade de um fato. Vamos para o exemplo número 1. O trânsito estava completamente parado, meu irmão. E exemplo número 2. Meu irmão, você não tem noção da quantidade de trabalho que deu. Próximo. Nessa brincadeira. Uma expressão extremamente irônica usada para resumir os prejuízos, perdas ou consequências graves de uma discussão ou situação caótica. Exemplo número 1. Ele tentou consertar o carro sozinho e nessa brincadeira quebrou 2 peças. Exemplo número 2. Fomos viajar sem planejar e nessa brincadeira gastamos o dobro do orçamento. Próximo. 16 mil nobres foram executados. Construção na voz passiva usada para apresentar dados e estatísticas de forma direta no meio da narrativa. Vamos para o exemplo número 1. Mais de 100 pessoas foram contratadas no mês passado. E exemplo número 2. Vários documentos foram assinados durante a reunião. Próximo. Incluindo a Maria Antonieta. Uso natural do artigo definido feminino a antes do pronome próprio. Hábito típico do português do Brasil, especialmente no sul e sudeste, para indicar familiaridade. Vamos para o exemplo número 1. Eu conversei com a Maria ontem sobre o projeto. Exemplo número 2. Todos foram à festa, incluindo Pedro e a Ana.
Então, colocar artigo antes dos nomes é o segredo para soar mais próximo, caloroso e natural ao falar de pessoas em português do Brasil. Bom, terminamos a análise das frases e agora vamos ouvir o áudio e junto ler o texto, ok? Vamos lá. Bom, isso iniciou uma fase chamada de terror na França. Terror porque basicamente o país ficou sem líder, então a parada virou uma anarquia completa, meu irmão. Nessa brincadeira, 16 mil nobres foram executados, incluindo a Maria Antonieta. Finalizamos o nosso 17º dia, 17 dias de 22. Então me conta como está sendo para você. Deixe aqui nos comentários uma frase usando algumas das gírias ou expressões praticadas em aula. O material em PDF dessa aula está disponível lá no site www.sildobrasil.com.br. O link está aqui na descrição. Então, se curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê amanhã na aula 18, beleza?